Fala aí galerinha, tudo beleza? Seguinte, eu sou o Thiago e você está no DotSuperint. Hoje eu vou fazer um vídeo rápido do Krita, como vinha falando na semana passada, a respeito do programa, das versões que ele está e nos locais que você tem para pegar esse programa e poder baixar e instalar no seu computador. No caso, quem está acostumado com Windows sabe onde buscar e quem não está tem outras fontes, então é bom saber disso. E aí hoje vamos dar um geralzão na interface do programa, no que ele pode fazer, como configurar o arquivo e deixá-lo prontinho para você fazer seus trabalhos, tudo bem? Roda a vinheta! Para quem conhece o Krita, conhece essa interface. Para quem conhece o Photoshop, conhece mais ainda a interface. Então é bom ficar sabendo que as interfaces são parecidas, mas é bom deixar claro duas coisas importantes. Primeiro, o Photoshop é para tratamento geral de imagens, então quem vai fazer isso vai ser o GIMP. Mas o Krita também consegue trabalhar muito bem com tratamento de imagem. Como não é o caso agora, até porque a função do programa é fazer desenhos, é trabalhar desenhos e animação, vamos focar pelo menos por enquanto na interface. Primeiro de tudo, em cima nós temos um menu contextual, significa que eu preciso da tela central com um arquivo preparado, com uma página branca para funcionar. O arquivo à esquerda, no caso o menu à esquerda, também é contextual com relação à tela principal. À direita são outras ferramentas e outras funções que tem disponível que também tem relação com o contexto central do arquivo, no caso do programa. Quando a gente abre o programa, a primeira coisa que a gente vê, nossa, que coisa complicada, diferente do Photoshop, diferente do GIMP. Então, o que existe na comunidade, com a conexão da internet, você consegue acessar algumas coisas importantes que o próprio site e o próprio programa já deixa vinculado ao site e a outros sites de referência, e isso é legal. Então, pode dar uma lida no manual, pode dar uma lida nas notícias que tem lá, atualização e uma série de detalhezinhos que não vai ser o foco. E essas novidades também estão aqui do lado como menu rápido. Não vai ser o foco desse vídeo. Quando a gente cria um novo arquivo, que é nesse ponto aqui, iniciar, quando eu instalei o programa ele estava configurado para português. Isso na versão 4.4.2. Na 4.4.3 ele só me deu a opção de inglês. E eu achei estranho, porque deveria estar só em inglês e no entanto está em português. Para bom entendedor, melhor ainda, né? Para brasileiro, melhor ainda, principalmente para aqueles que não sabem inglês. Então fica aí a informação de que, ó, tá em português, bonitinho, provavelmente mais de 90% dele está em português. Então não vai ser uma coisa da comunidade, como acontece com o Blender ou com o... qual é o nome? O Inkscape, que parte dele é traduzido, parte não é. Fica meio estranho trabalhar naquele menu híbrido dele, que é parte em português, parte em inglês. Então neste caso aqui a coisa tá bacana, tá feita pela empresa mesmo, então a tradução tá muito bem-vinda, muito bem feita, tá? Então, novo arquivo, criei um novo arquivo e abriu essa janela importante aqui, que vai ter umas configurações à esquerda, modo de animação, modo de quadrinhos e tal, tem uma série de pré-definições, que é legal saber que existe, porque senão a gente não vai conseguir fazer determinados trabalhos. Eu, pelo menos, documento personalizado. Por que personalizado? Porque me ajuda a definir uma forma, um trabalho específico, tá? E aqui eu tenho duas informações específicas. Primeiro, o formato da página, tá? Aqui no caso o formato A3 é o formato internacional. Formato A e formato B são padrões internacionais. No Brasil a gente está acostumado a usar o A4-300. Maior do que o A4 seria A3 e menor do que o A4 seria A5 e A6. No caso do A4-300, 300 ppi, pontos por impressão. O nome do canal tem DPI, DotSuperint, que significa pontos por polegada, que dá referência ao pontos por impressão. Então esse PPI aqui não existe à toa. Quando você quiser uma coisa de muita qualidade, e aí vai criar um arquivo mais pesado, são 600. Senão você pode ficar no 300. Ainda também tem a possibilidade de trabalhar com uma resolução menor, que é configurar essa resolução. O tamanho, por padrão, vem em pixels. Por quê? Porque ele está trabalhando no monitor. Então, pixels, posso mudar para centímetros, decímetros, polegadas e uma série de coisas. Como a gente está trabalhando no Brasil, milímetros ou centímetros, e no monitor a gente tem pixels, que no caso
eu vou deixar em centímetros, e fica aqui, o quê? 21 centímetros. Mudando de novo, 29,7 centímetros. Isso significa o quê? Que minha folha A4 segue um padrão em centímetros. 300 ppi ou 300 dpi, tá? É a nossa qualidade da imagem. Ok? Eu posso salvar, se eu quiser fazer alguma outra configuração aqui, também posso salvar com maior ou menor resolução, com maior ou menor tamanho, criar novas resoluções, criar novos tamanhos e manter salvo. Isso é muito legal. E orientação da página: vertical, no caso retrato, e horizontal, modo paisagem. No caso, a gente vai trabalhar com modo paisagem, modo horizontal, porque o nosso monitor é horizontal, ok? Modos de cores, tá? Isso é muito importante. Impressão trabalha CMYK, tá? Todas as cores têm que estar configuradas e preparadas para o modo de impressão. Cores Lab são cores relacionadas aos laboratórios de revelação fotográfica, tá? Isso tem a ver com os locais que imprimem fotografias de alta qualidade. RGB é o modo de cores de monitores, qualquer monitor, vale videogame portátil, monitor, celular, tablet, não interessa, é RGB. Tons de cinza, alguns trabalhos precisam de tons de cinza para conseguir fazer um projeto diferenciado. Só que tons de cinza não tem preto, tem cinza, tá? Ou um cinza muito claro, que se aproxima do branco, que o nosso olho não percebe, ou um cinza muito preto, muito escuro, muito próximo do preto, que vai gerar um arquivo mais escuro. E aí entra uma situação da impressão e do monitor. Quanto mais próximo do branco, maior a quantidade de brilhos, tá? E disso eu crio uma situação de papel. Papel é branco, eu adiciono cor nele, ele fica preto. No monitor ele é preto. Quando eu coloco mais cores, ele vira branco. Então, tons de cinza vai trabalhar nessa variação entre preto e branco. Como não vai ser o caso deste trabalho, eu recomendo usar ou o RGB, que deixa o arquivo mais leve, ou o CMYK, que vai direto para a fábrica, no caso para a gráfica. Antes de criar um novo arquivo, também é bom lembrar duas outras informações. 8 bits, 16 ou 32, que é a qualidade da imagem, que é a qualidade dos pixels que vão formar essa imagem. E isso precisa ficar claro que quanto maior a quantidade de bits, mais pesado fica o arquivo. Existe um outro perfil, e aí é perfil de cores. Eu tenho o Adobe 1998, que é o padrão do Photoshop. Tenho outros padrões aqui, inclusive para HDTV, sistema PAL, sistema NTSC, que são NTSC americano e PAL europeu. Então tem uma série de configurações aqui que precisam ficar bem definidos e que vão ajudar na hora de trabalhar a sua imagem para um determinado tipo de saída. Só para ter noção, ele também tem até da Apple, tá? Monitores da Apple. No caso, eu também tenho o padrão do Krita, que é importante. Como o padrão do mercado é o Photoshop, Adobe RGB, e só para ter noção é bem antigo, porque tá de 98, sabe? Já estamos em 2021, tem mais de 20 anos esse arquivo. Então é um padrão já bem conhecido da indústria, com uma série de informações aqui que valem a pena. E o da Apple, para quem trabalha com os computadores da Apple, também ajuda a ficar de acordo as cores do programa, as cores usadas e a exibição deles no monitor ser de acordo com o seu dispositivo. E isso é bem legal. Tá? No caso, vou deixar em LV2 padrão do Krita e criar um novo arquivo. Assim que eu abrir o novo arquivo, aí sim o meu menu começa a funcionar, tanto a parte de cima, quanto a lateral esquerda, quanto a lateral direita. Para entender ferramenta de seleção, tenho qualquer objeto aqui em cima que eu posso selecionar. Ferramenta texto, ferramenta caneta, ferramenta de formas, tá? Principalmente formas vetores, que isso aqui é importante. Eu tenho outras ferramentas aqui de ajustes de reposicionamento, movimento, ajuste, corte, uma série de situações específicas, tá? Seleção de cores, gradiente, band-aid, tá? Tem algumas coisas aqui bem semelhantes ao Photoshop e tem outros tipos de seleção aqui embaixo. À direita nós temos a questão de cores, tá? E aí entra aquele tons de cinza entre o preto e o branco.
E depois entre o preto e o branco eu tenho tons de cinza. E dessa linha de tons de cinza para a cor pura, que é o matiz, eu tenho a saturação da cor. Quanto menor a saturação, mais perto do cinza. E aí quanto mais cor intensa eu tenho, maior a cor que eu estou usando. E a parte legal, que aí muda com relação ao Photoshop, é qual é a cor que eu estou usando. Tá? Cores primárias: amarelo, vermelho e ciano no CMYK, que é pessoal de impressão, e eu tenho verde, vermelho e um azul rocheado, R green, R red, G green e blue de azul, tá? As cores primárias do modo RGB, tá? Elas são automaticamente invertidas, tá? Com relação um ao outro. Nossas camadas, que isso é importante. Não importa quantas camadas eu tenho, todas elas têm um cadeado, canal de transparência e enxergar o que está abaixo. Tá? Isso é bom saber. Geralmente a gente vai usar o alfa, que é a transparência ou não, e a opacidade dessa camada. Quando tiver alguma coisa embaixo, vai poder enxergar melhor ou pior. No caso, camada 1, criei um objeto. Camada 2, criei outro objeto. Quando eu aplico a opacidade, ficou cinza. Na camada de baixo, aplico a opacidade e tenho dois objetos sobrepostos, importante saber disso, sobrepostos, que vão funcionar de forma independente. Quando eu seleciono a camada, eu estou selecionando, querendo ou não, o ou os objetos dentro dela. Só que existe um detalhe. Quando eu desligo todas as camadas, tá, a visualização dessas camadas, eu enxergo um fundo quadriculado. O que significa? Que é um fundo vazio. Se o meu fundo é vazio, significa que eu não tenho nada sobre ele. Para quem usa pincel, borracha e outras ferramentas, temos aqui embaixo algumas pré-definições. Isso é muito útil para quem usa tábua de desenho. Então vale a pena ficar perdendo um tempinho aqui com eles. Só arquivo salvar como, que é importante saber salvar. Tá? Vou deixar na pasta de imagens e vai embora. Modelo 00, que é o meu modelo básico. Para quem gosta de trabalhar com Photoshop e precisa fazer uma transferência de arquivos, arquivo, salvar como. E eu tenho outras opções. No caso, tem um aqui chamado PSD, tá? Que é importante. Se não estiver aqui, tá? Você também poderia exportar, mas eu acho que não é o caso, é salvar mesmo. Tá? E aí modelo 000, salvar. E é isso aí no vídeo de hoje. Espero ter ajudado a galera aí com alguma coisinha, alguma coisa mais técnica, mais simples, mais básica, mais funcional do Krita, para pelo menos tirar algumas dúvidas. Se pintar outras dúvidas, deixa aí nos comentários, que eu faço novos vídeos a partir disso. Tá? Se tiver algum erro também, deixa o comentário ali embaixo, que eu agradeço. A função desses vídeos é justamente isso, ajudar a galera que trabalha com arte e no programa, então pode trabalhar para modos de impressão, trabalhar modos de cinema, modos de monitor, para internet e tal. É bom saber essas diferençazinhas básicas de conteúdo, tá? É um vídeo mais técnico, não aprendeu muita coisa, mas aprende-se coisas úteis que podem ser necessárias mais à frente. Obrigado pelo apoio, dê o like se gostar, se não gostar, dê o like também, porque isso é importante, e até o próximo vídeo. Branco ou cinza, eu tenho a saturação de cor. Já falei que eu detesto motocicleta.